O Polo Digital de Manaus é uma associação que representa o ecossistema de inovação da capital do Amazonas. Esse ecossistema é composto por empresas de bens de informática, institutos de tecnologia, startups, coworkings, aceleradoras, fundos de investimento, hubs e parques tecnológicos. Atualmente, este setor gera mais de 9 mil empregos diretos e está em ampla expansão. Nosso entrevistado de hoje é o diretor executivo do Polo Digital de Manaus, Murilo Monteiro. Já está aqui no nosso estúdio. Murilo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui no Real Time, ver a estrutura de vocês, como se tornou uma estrutura consolidada, um portal extremamente lido, assistido pelos internautas, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Murilo, para começar o nosso bate-papo, comecei falando que o Polo Digital de Manaus ele busca integrar e organizar, né, esse ecossistema de tecnologia aqui na nossa capital. Como é que vocês fazem isso? Como é que conseguem fazer isso? Danilo, essa pergunta é muito interessante porque todo mundo fala assim, olha, São Paulo tem tecnologia, Santa Catarina tem um ecossistema de inovação, Recife. E esses ecossistemas consolidados, né, que já existem e geram bilhões de faturamento, eles iniciaram em 1984, 1987. Então, todos eles estão colhendo os frutos de investimentos realizados há muito tempo atrás. A partir de agora, nós seguimos esses mesmos cases de sucesso e criamos uma governança que trata-se do Polo Digital de Manaus, que é a associação que representa todos esses membros que você falou, justamente para organizar esse ecossistema e a gente conseguir tornar isso um vetor econômico cada vez mais pujante na nossa economia. Hoje, a gente já emprega 9 mil pessoas, empregos diretos, né? Então, assim, se fizer uma conta, a cada emprego gerado, 3 indiretos são também gerados. Então, assim, a gente está falando de um contingente muito grande de pessoas. E trabalhar um ecossistema não é fácil, principalmente a gente morando num estado que é praticamente isolado, né? A gente só sai de avião, algumas vias ali pela BR-319 ou por navio. Então, a gente tem dificuldade de internet. Em Manaus, que é a nossa capital, a gente tem dificuldade de internet. Imagina nesse interior. Então, nós temos grupos de trabalho que trabalham justamente isso, que discutem e propõem soluções para essas questões, como infraestrutura de internet, políticas públicas, porque a gente precisa de segurança para poder executar todo esse trabalho, segurança jurídica, né? Precisa de incentivo, precisa ter convergência entre governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, o trabalhar as políticas públicas e trabalhar as regras do que acontece hoje, que aqui em Manaus a lei de informática é diferente do resto do Brasil devido à Zona Franca, tudo isso é um trabalho que nós desenvolvemos, além de eventos, encontros, conversas de discussões, de experiências de pessoas que já passaram, conexões com fundos de investimento, conexões com empresas do distrito, conexões com o mercado. Então, é um trabalho bem de várias pessoas que trabalham voluntariamente e através dos seus conselheiros também, que fazem parte do nosso corpo. Não esquecendo também do incentivo ao empreendedorismo, né, que vocês fazem. Como fortalecer esse ecossistema de startups que já existem e também de fomentar e incentivar o crescimento, o surgimento de novas startups aqui? Sim, é um desafio muito grande, né? Eu sempre digo, né, empreender não é fácil, né? Para qualquer lugar do mundo, em especial no Brasil, com várias tributações, com várias regras. Então, para qualquer pessoa que vai montar o seu negócio, seja ele um negócio tradicional, um mercado, uma pequena empresa, é desafiador. Agora você imagina para uma startup, que é uma coisa nova. As pessoas perguntam, startup, o que é isso? Né? Então, assim, é um processo de ensinar as pessoas, incentivar, explicar como funciona, como tira a sua ideia do papel, e alguns parceiros muito importantes nesse processo participam disso desde o início, das várias fases, que são 4 fases das startups. Ideação até chegar na tração escala, que é o processo quando as startups estão consolidadas, né? Sempre que eu converso com alguém de startup, Murilo, eu faço a seguinte pergunta: qual a importância da comunicação entre startups, desse ecossistema?
Como é importante não só tu criar um CNPJ como uma empresa normal, mas sim tu trocar figurinhas com outras empresas que às vezes oferecem serviços parecidos, às vezes não tem nada a ver, mas é importante se comunicar. É muito importante, Danilo. Assim, por que a gente também trabalha isso? Porque você conversa com pessoas que já passaram pelo mesmo problema. Pessoas que já passaram a fase de ideação, já estão no seu MVP, já estão criando um produto, já estão vendendo, e as outras startups já podem até ganhando mercado e escalando. Já receberam investimentos do Venture Capital, que são fundos de investimentos, que aportam principalmente nos momentos iniciais, que é cheio de nomes nesse mundo de startup. A sopinha de leite, o Pre-Seed, enfim. Mas é um ecossistema que, no fundo, ele é baseado na comunicação entre si, e eu também acredito que uma coisa muito mais importante, não só a comunicação da startup com o mercado. Porque não adianta a gente conversar só entre o ecossistema, entre desenvolvedores, entre ideia, se o mercado não absorve a tua ideia. Então, assim, é importante criar esse processo do product, market, fit. Que os dois se juntam e, finalmente, você tem uma ideia que o mercado vai absorver. E o Polo já consegue fazer esses encontros, Murilo? Eu digo encontros mensais, semanais, já rola isso aqui pela cidade? A gente tem trabalhado arduamente nesse processo. No início do ano, a gente tinha a Sexta-feira das Startups lá no Casarão da Inovação, em parceria com a Prefeitura de Manaus, né? Então, várias startups participavam, diziam quais eram as deficiências do mercado, os problemas que elas viviam, as startups em fase de ideação, aquelas que estão criando a ideia, estão tentando buscar seu CNPJ, ou já têm ou ainda não conseguem algum tipo de investimento para poder decolarem. Então, a gente ouviu muitas ideias nesse processo do ano, foi um processo muito proveitoso, e assim, a gente fez a lição de casa. Um dos exemplos são os eventos que nós temos feitos ao longo do ano, seja ele para investidor, seja dele para explicar o que é uma startup, seja ele algum grande evento para expor sua ideia e tentar conectar com algum, ou com o mercado, ou com a indústria, ou com o próprio investidor. Um dos problemas maiores que a gente enfrenta também aqui na nossa região, mais um deles, né, Murilo? É a questão da internet. Uhum. Né? E a gente vem sonhando já tem algum tempo com 5G, com essa chegada do 5G. O que muda para essas startups, o que muda para o cidadão comum também é a chegada dessa tecnologia aqui na nossa cidade. Danilo, isso é muito fácil de explicar. Vou te dar um exemplo prático. Estamos aqui sendo transmitidos online pela internet, com as câmeras. A gente vai poder ter uma gravação, uma qualidade da gravação e travecção de dados muito maiores. Então, tudo isso será possível. Antigamente, você tinha, por exemplo, ver os filmes em uma resolução menor, porque não era possível transmitir. Hoje, a gente vai poder transmitir até em 4K, aqui pelo 5G, a gente tem uma qualidade de internet rápida, entregar uma imagem melhor para quem nos assiste, para quem nos ouve, seja ele um veículo tradicional da mídia, ou seja ele da internet. Então, imagina, só isso é um pequeno exemplo do que é possível ser feito. Agora, a gente vai para um plano da medicina. Imagina a gente ter, no interior do Amazonas, em Tefé, onde é um dos municípios que eu já visitei várias vezes, é um dos piores em internet oferecida pelas operadoras. Você não consegue utilizar a ligação normal, você não consegue utilizar a internet. Imagina você ter uma internet lá de qualidade, onde é possível fazer uma cirurgia acompanhada pelo médico profissional daqui de Manaus ou de São Paulo, como é possível hoje, que uma das iniciativas que a gente tem feito, por exemplo, é atrair novos players, novos institutos, pessoas, porque a Amazônia todo mundo gosta, né? Falou de Amazônia, todo mundo sabe, hoje é percebido. O polo ainda é muito embrionário, né? A Associação Polo Digital de Manaus surgiu em 2 de março de 2020 e hoje a gente está conseguindo ganhar a visibilidade necessária e trabalhar as políticas necessárias. E uma das vindas para trabalhar esse ecossistema foi vinda da Kenzie para Manaus, que é uma startup que vai formar desenvolvedores em 1 ano e você não paga o curso, só paga quando começar a ser empregado. Em menos de 9 meses você está ganhando R$4.500, porque é uma área que paga bem. Estamos trazendo o Albert Einstein. Agora imagina com 5G, o que será possível a gente conectar, por exemplo, um Albert Einstein com alguma doença do interior, com alguma cirurgia. Essa atração dos players mesmo que você fala, né? Trazer para cá e dizer, não, nós temos a possibilidade de criar essas startups.
Você conversando com esse meio, tu já vê essa problemática de a pessoa dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho condições de gerar tal serviço porque minha internet não gera isso. Assim, é um problema, sem internet não vai, né? Então, assim, sem internet a gente conseguiria fazer esse vídeo subir, sem internet a gente não consegue. Eu, por exemplo, não tenho mais os pacotes da Microsoft. Eu só uso os online, disponibilizados pela nuvem. Então, assim, eu não trabalho se eu estiver offline. Então, imagino hoje o problema de estar desconectado. Sem conexão, você tira o acesso mais facilitado das pessoas a serviços públicos. Você pode se cadastrar pelos programas, por exemplo, vou dar um exemplo, os programas emergenciais lançados pelo governo federal, todo mundo acessou de alguma maneira através da internet, seja pelo computador, seja pelo celular. E se a internet não tem qualidade, o cidadão fica sem ter seu direito garantido. Então, assim, a chegada do 5G pode ser um ponto, uma virada de chave na qualidade da internet para o Amazonas. E assim, a gente pode conseguir, a partir de agora, sim, de fato, finalmente a tão sonhada internet de qualidade aqui em Manaus. A pergunta que eu te faço agora, acredito que até tem uma certa ligação com essa falta de internet aqui da nossa região. É que existe um polo industrial gigantesco, bem solidificado na nossa região, né, que até dá apoio, presta algum apoio para startups daqui da nossa cidade, mas a nossa cidade ainda aparece em 32º lugar das startups em todo o Brasil. O que falta, Murilo, para nossas startups figurarem lá em cima? Exato, Danilo. Isso é muito importante. Eu me solidarizo com esse seu sentimento que você falou. Infelizmente, nosso indicador não é um dos melhores na questão de startup. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais para incentivar o empreendedorismo e não só isso. Como você mesmo falou, o polo industrial de Manaus é um polo com bastante empresas que gera praticamente é um clichê, né? É o motor da nossa economia. E assim, algumas empresas, como você falou no início do programa, que são as de bens de informática, geram a verba de PIDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que deve ser investida em tecnologia, ser desenvolvido todos esses ecossistemas e aperfeiçoamentos. E esse é um dos nossos processos de políticas públicas, é tornar isso mais acessível para a startup. Se a startup não consegue acessar um fundo de investimento que possa acreditar na sua ideia, que possa tirá-la do papel, nós não temos investidores. A grande massa dos investidores estão nas capitais do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, e Santa Catarina. Então, a gente precisa tornar isso mais acessível, porque é um dos meios que vai alavancar. A gente precisa investir no empreendedorismo e a gente precisa investir em marketing, porque inovação também segue muito com marketing. Certo. Um outro, assim, Pode continuar, fica à vontade. Beleza. Infelizmente, esse indicador de startup a gente está trabalhando, mas um outro indicador muito positivo é que nós somos, de acordo com a pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Ceará, que mapeou todo o ecossistema nacional, nós somos o 8º no ranking brasileiro em inovação. Nós somos a capital do Brasil que tem mais tecnologia. Então, assim, ao mesmo tempo, mas aí vem aquilo que a gente estava conversando no início. Por outra partida, nós somos um dos piores em infraestrutura. Nós somos um dos piores em qualidade da internet. E aí, a partir do momento que esses indicadores começarem a ficar mais próximos dos que nós somos bons, com certeza a gente irão surgir muito mais startups e a gente está trabalhando cada vez mais para isso. Um exemplo de que nós temos a capacidade de estar figurando lá em cima, nessas primeiras posições, digo, nível nacional, foi a Expo Amazônia Bioetic, né, Murilo? Uma feira excepcional, parabéns pela realização, o Polo Digital tirou muita onda com essa feira, porque foi muito boa mesmo. O Real Time 1 acompanhou e faz um balanço para a gente. Cara, a Expo Amazônia foi um sonho realizado, um projeto que a gente tem trabalhado desde o ano passado, mas infelizmente a segunda onda adiou e ficou inviável de realizar em 2021.
E a gente decidiu em fevereiro fazer um grande evento, um evento de grande estrutura e assim, como todo empreendedor, né, começa do zero. Assim, nós somos uma associação nova, nós não temos fins lucrativos. Pouco mais de 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos, temos alguns associados que nos mantêm, isso está aumentando cada vez mais, porque as pessoas estão percebendo, as empresas de bioinformática, os institutos de tecnologia que sempre acreditaram, basicamente são a maioria dos nossos mantenedores, e agora as empresas de bioinformática também, acreditaram na gente, e assim, a gente conseguiu reunir vários parceiros, conseguimos parceria com o governo do estado, logo em seguida a prefeitura acreditou na ideia e a partir daí nós precisamos correr para o mercado, buscar patrocinadores, trouxemos patrocinadores como o Fundo Vale, o Fundo JBS, o Albert Einstein, trouxemos vários outros parceiros locais que têm internet do Grupo Ozônio, enfim, eu não vou citar para as pessoas, os nossos patrocinadores. Até bancos internacionais, né, Murilo? Até bancos internacionais participaram desse processo, né? Então foi um evento que foi um sucesso. A partir do momento que você consegue reunir os atores numa estrutura boa, você conseguir fazer com que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, venha o seu presidente, juntamente com uma comitiva de 5 países do mundo, para conhecer o nosso ecossistema e investir realmente, você já sente que o evento vai ser um sucesso a partir desse momento. Eu me lembro até hoje, vou te contar uma história interessante, Danilo, que eu estava trabalhando, a gente já estava naquele processo de 15 dias para entregar o evento, então, como todo brasileiro sabe, né, o sofrimento que é conseguir, será que eu vou conseguir, será que vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, fica aquele susto, aquela ansiedade, aquele sofrimento. Mas, assim, esse sofrimento faz parte para você conseguir fazer a entrega. E, graças a Deus, a gente conseguiu entregar. E, assim, há 15 dias do evento, nesse processo, no auge da ansiedade, será que vai conseguir? Será que vamos conseguir? Porque, enfim, a gente precisa dos patrocinadores, dos expositores. Sem isso, não tem evento. E, de repente, me liga do KFW, que inclusive quando a gente fez o rolê na feira, eu acho que eu estava tão cansado e com fome, eu falei KFC, pensei na coxinha, é KFW. O Murilo estava à base de café, eu lembro muito bem, tomamos um cafezinho antes de conversar e ele acabou soltando essa aí do KFC. Tomei 2 cafés para poder dar entrevista, que já estava cansado, era acho que o último dia do evento, a gente já estava no processo de montagem que durou 8 dias, então assim, foi um evento que consome muita energia física e mental. E acabei soltando o KFC, mas é o KFW. É um banco O que é KFW? Que inclusive a moça me ligou. Murilo, eu queria, sim, eu estou com uma comitiva de empresários, executivos aqui do KFW, que vai estar indo para Manaus para acompanhar a Expo Amazônia. Você poderia me ajudar no processo de credenciamento deles? Eu falei, assim, minhas inscrições estão abertas, é só fazer a inscrição no site. Não, é que eu estou precisando agilizar, que eles cheguem em Manaus às 14h30 e vão direto para o evento. E eu preciso que seja agilizado esse processo. Eu falei, enfim, é só fazer, não tem problema. Aí pega a sua credencial, eu posso te ajudar nisso, não tem problema nenhum. Aí ela novamente repetiu a história. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas não tinha entrado na cabeça a sigla. KFW, eu nem sabia o que era, Danilo. Aí, dá 5 minutos, eu ainda estava olhando planilha, me liga a Embaixada da Alemanha. A Embaixada da Alemanha pedindo para justamente ajudar nesse processo de credenciamento. Então, assim, que coisa bacana, né? Eu falei, KFW da Alemanha, eu olhei, dei um Google, é simplesmente o maior banco nacional de desenvolvimento do mundo, que investe muito em bioeconomia, e os grandes executivos estavam aqui presentes, né? Conhecendo a Amazônia, comprando produtos, comprando desde o artesanato que tinha lá na feira, os artesãos, até aos produtos como o peixe defumado, produtos da Amazônia, óleos desenvolvidos com nanotecnologia de copaíba. A gente fala muito que a Amazônia é rica, né? A Amazônia é rica, todo mundo vai ter a cura para o mundo, né? A Amazônia tem a cura de todas as doenças. Todo mundo fala, a Amazônia é rica, a Amazônia é nossa. Mas a gente nunca conseguiu
transformar isso realmente em negócio. E é um processo que está acontecendo nos últimos anos. Nós temos várias empresas já em bioeconomia transformando justamente aquilo que a gente sempre vendeu como garrafada em produtos certificados, em produtos com nanotecnologia. Produzidos em grande escala. Que, por enquanto, ainda não são produzidos em grande escala, mas em breve serão produzidos com alto valor agregado para o mercado internacional, e é assim que a gente vai conseguir melhorar a vida da pessoa que está lá no interior. Tive a oportunidade de acompanhar o Gustavo Montesano na última visita do BNDES aqui em Manaus, durante uma comunidade que fica entre Itapiranga e São Sebastião do Atumã. E lá nós podemos visitar o que é feito no turismo e como é extraído o óleo da copaíba e como isso é tratado na usina de óleos, que isso é feito através de programas do PPBio, juntamente com o BNDES, o governo federal, que está mudando a realidade das pessoas. E você poder conversar com o Ribeirinho dizendo que isso está ajudando a melhorar a vida dele, que ele está conseguindo melhorar a vida da família dele, que ele sonha que a filha dele possa fazer uma faculdade em Manaus, isso é transformador. É isso que é desenvolvimento sustentável. Não derruba uma árvore, Danilo. Continua fazendo aquilo que ele sempre fez, ele continua morando na beira do rio, mas agora ele sabe a importância disso, de que isso e o trabalho tem para a humanidade. Muito bom bater esse tipo de papo, né Murilo? Falar de coisas boas. Eu gosto de falar de coisas boas. Coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente precisa ver, precisa comunicar. Esse é um papel que o Real Time está se dispondo a fazer, a comunicar esse tipo de coisa. Maravilha. Murilo, obrigado por ter vindo até aqui, obrigado por receber a nossa equipe, você sempre é muito solícito com a gente. Imagina, vocês é que são. E aí, eu posso fazer um convite, Danilo? Pode ficar à vontade. Eu convido também muitas mulheres a serem empreendedoras. Eu sei que é difícil ser empreendedor no Brasil. Imagina para as mulheres. Então, as mulheres têm uma dificuldade muito maior porque as barreiras são inúmeras, né? Salários, família, casa, sociedade. E tem também a síndrome da impostora, que é aquela história: eu nunca vou conseguir ser uma empresa igual, o suficientemente boa para competir. E não, assim, é difícil, é complicado, tanto para homem, mas quanto para mulher, o desafio é maior. E a gente convida cada vez mais mulheres a participarem desse ecossistema de inovação, porque é um ecossistema ainda formado muito por homens, mas ele recebe muito bem as mulheres e tratam elas com muito respeito. Então a gente espera que cada vez mais as mulheres participem desse processo, sejam ativas, diretoras e presidentes e CEOs de startup, porque isso tem mudado. Nós temos indicadores que muitas mulheres são CEOs de startups aqui em Manaus. Então, assim, mais do que nunca, eu convido todas as mulheres a se mostrarem, a mostrar sua ideia, a procurarem a Associação do Polo Digital de Manaus, porque a gente precisa da voz feminina justamente nesse mercado tão dominado ainda pelos homens. Bom, o convite está feito. Murilo, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Esse foi Murilo Monteiro, diretor executivo do Polo Digital de Manaus. Se você gostou desse bate-papo, fique à vontade para curtir, compartilhar, continuar nos acompanhando em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. Eu te encontro numa próxima oportunidade. Até lá!